Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o quarto livro da série Academia de Vampiros, que é o Promessa de Sangue da Richelle Mead. Então a Rose, ela tá na Rússia procurando a vila na Sibéria da onde o Dmitri morava, e ela conhece uma humana chamada Sidney, que é uma alquimista. São humanos que sabem sobre o mundo dos vampiros e ajudam a lidar com os corpos dos Strigoi, enfim, manter os vampiros desconhecidos do restante dos humanos, né? Entre outras necessidades relacionadas ao mundo humano especificamente. E a Sidney vai levar a Rose até essa vila, né? Visitando a cabeça da Alissa, ela vê que a rainha, né? A rainha Tatiana, tem muitos pedidos. A Alissa mudou o diretor da escola, enviou a filha dele, a Avery, como uma forma de vigiar a Alissa de perto, que a gente presume no começo desse livro. Já no caminho para a cidade do Dmitri, eles são atacados por Strigoi, e os fantasmas meio que ajudam a Rose a lidar com eles, porque ela tá numa situação ali de vida ou morte. Apesar disso, ela acaba saindo bem machucada, e a Sidney entra em contato com um Moroi que foi quem fez ela acompanhar a Rose, não só indicar o caminho, né? E ela chega na casa da família do Dmitri e dá a notícia da morte dele, etc, né? Na Rússia, ela também conhece outra usuária do espírito, que é a Oksana, que também compartilha um laço com o seu marido Dampiro. E com eles, a Rose aprende que o espírito também pode encantar objetos, da mesma forma que os outros 4 elementos podem. E que quando a loucura do espírito passa para o Dampiro, o Moroi pode curar essa loucura como qualquer doença ou ferimento. Então, existe uma possibilidade de ela não sugar, de ela não enlouquecer completamente enquanto a Alissa fica bem. A Alissa pode curar o que passa do espírito quando vai para Rose, né? E em casa, a Alissa está cada vez mais próxima da Avery e o Christian está treinando outras pessoas para lutar com magia. A Rose vê uma das irmãs do Dmitri se envolvendo com um Moroi que só quer usá-la e faz um acordo com o Abe, que é aquele cara que eu falei, que fez a Sidney levar ela, que fica seguindo ela, afirmando que ela tem que ir embora, que ela tem que voltar para a escola e tal. Então ela faz esse acordo de sair da cidade caso ele ajude ela, a fazer esse garoto ficar longe da irmã do Dmitri. Ela conhece também um grupo de meio que justiceiros, vampiros, que vão à caça de Strigoi e não tem nenhum comprometimento. Enquanto isso, em casa, porque no decorrer de toda a história, as coisas vão acontecendo e ela vai visitando a cabeça da Alissa sempre que ela pode. A Alissa está indo para a corte, parece bem estressada, sombria, com comportamentos muito estranhos, mas que não parecem ser relacionados ao espírito, e elas ainda não entendem exatamente o que está acontecendo, né? Devido ao acordo, a Rose vai embora de Baia, que é a vila onde o Dmitri vivia, e ela começa a caçar com esse grupo de vampiros, e eles assumem um padrão, questionando aos Strigoi se eles conhecem o Dmitri, se livrando dos que não sabem nada e soltando os que sabem para avisar que a Rose está atrás dele e que até que um dia ela acaba sendo pega pelo próprio Dmitri, que leva ela para casa da Galina, que é uma antiga instrutora dele, que era Dampira e hoje também é Strigoi, e ele diz que vai transformar a Rose para eles ficarem juntos para sempre. Assim, a personalidade dele fica completamente diferente e você entende o que todos eles falam, porque assim, enquanto eu ia lendo todos os outros livros, no caso, eu ia pensando que não faz muito sentido, porque eles são a mesma pessoa, mas aí você percebe que é a mesma pessoa, mas sem os sentimentos, então tudo fica completamente diferente por causa disso. Ele começa a morder ela também, e as endorfinas da mordida, né, acabam deixando ela completamente irracional, mas ainda assim ela não concorda em ser transformada. E a Galina, que é a Strigoi-chefe, dá um prazo para que o Dmitri resolva a situação, seja se livrando da Rose, seja transformando ela. E as coisas ficam bem tensas, já que todos os outros Strigoi odeiam a Rose e ela ficou conhecida, né? Tanto já era conhecida antes e ficou mais ainda quando ela começou a caçar eles na Rússia. E eles também querem que ela leve eles até a Alissa, que é a última Dragomir. Além disso, ela recebe uma visita do Adrian em sonho, dizendo que ela precisa voltar e que a Alissa está fora de controle. E tudo isso meio que faz a Rose acordar e tentar bolar um plano para fugir.
Ela também visita a Alissa novamente, né? Porque nesse período que ela estava com o Dimitri, ela acabou deixando passar para ver como estão as coisas e ela acaba saindo sem querer, como se alguém estivesse empurrando ela para fora da mente da Alissa. Ela começa a enganar o Dimitri, fazendo várias perguntas, enfim, como se ela estivesse realmente interessada em ser transformada, para diminuir as mordidas e conseguir bolar um plano decente, já que as mordidas deixam ela numa brisa, né? E ela se apressa ainda mais quando ela visita a Alissa e ela percebe que quem empurrou ela da cabeça da Alissa foi a Avery, o que provavelmente significa que ela é outra usuária desconhecida do espírito. A Rose consegue fugir, inclusive ela mata a Galina, o que estava nos planos do Dimitri, né, assumir o poder da Galina, mas enfim. E o Dimitri vai atrás dela, só que ele a quer transformada de qualquer jeito. Então ela meio que se joga de uma ponte ou de um penhasco ali, ele pula para pegar ela e ela aproveita essa oportunidade para enfiar a estaca que ela roubou na casa da Galina e acabar com isso. Ela acaba sendo resgatada, né? Ela consegue chegar ao Abe e aos alquimistas e a Oksana ajuda ela também, porque né, ela saiu muito machucada, enfim. Mas a Alissa está no limite. A Avery, ela tá tentando fazer com que a Alissa pule de uma janela e a Oksana entra na mente da Rose, enquanto a Rose entra na mente da Alissa para ajudar a Alissa a se libertar da compulsão que a Avery tá usando. E eles percebem que a Avery tinha um laço tanto com o irmão dela como com o guardião dela. E ela estava planejando que a Alissa, trazer a Alissa de volta também para ter um laço com a Alissa também. Então, assim, completamente doida, mas ela está usando tanta energia, tanta magia, que ela acaba tendo a sua mente destruída nesse embate aí. E tudo fica bem, né? A Rose vai voltar para casa. Só que antes, ela pergunta para a Oksana sobre a magia do espírito, já que a Oksana deu para ela um anel imbuído em espírito que ela deixa com o marido dela para manter ele mais calmo, tudo, para a magia do espírito não vazar tanto. E já que quando o Dimitri tocou esse anel de cura que ela deu, pareceu ele mesmo, parecia que ele tinha sentimentos, tudo. E a Oksana conta pra ela que no passado eles conheceram outro usuário de espírito que já tinha enlouquecido, mas que ele sempre afirmou que ele podia trazer Strigoi de volta à vida com o espírito. Só que acontece que o Abe sabe quem é essa pessoa, ele se chama Robert e ele é irmão do Viktor Dashkov, o que explica o Viktor saber tanto sobre o espírito desde o início. Então a Rose volta para a escola e ela recebe a oportunidade de concluir o treinamento dela e se formar. Também faz as pazes com a Alissa, que faz ela prometer que vai levá-la caso precise ir embora de novo. E no final ela recebe um recado do Abe, que quando ela conversou com a mãe dela, ela descobriu que é o pai dela, por isso toda essa proteção, toda essa perseguição, querendo que ela voltasse para a escola, enfim. E ele tentou descobrir o paradeiro desse Robert para ela. E o Viktor deixou muito claro, porque ele mandou meio que uma mensagem para o Viktor na prisão, de que não há nada que eles possam oferecer que ele entregaria essa informação. Então, assim, não há negociação para descobrir e encontrar esse Robert. Só que as coisas ficam piores ainda quando ela recebe a estaca dela pelo correio com o aviso do Dimitri de que ele sobreviveu e que ele vai vir atrás dela. Já que assim, como eles se pularam, até no momento em que eles pulam, que ela coloca a estaca, ela fala, ai, não foi... Ela pensa que não foi o melhor golpe, e realmente não foi porque não ficou exatamente no lugar certo, então a estaca saiu e o Dimitri sobreviveu e vai vir atrás dela. Então ela precisa se formar, ela precisa encontrar uma forma de tirar o Viktor da prisão, já que é a única coisa que faria ele dar essa informação, para eles irem até o irmão dele, descobrirem como salvar o Dimitri, tudo isso antes que o Dimitri pegue ela. Então assim, gente, é isso, esse é o quarto livro, espero que vocês gostem, até mais!